Olá, sexta série, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vou corrigir essa atividade que eu passei para vocês durante essa semana, tá bom? Atividade de frações do dia 5 de maio. E aí a gente vai começar pela essa primeira atividade aí, que está escrito assim: o resultado da soma abaixo é 2/3 mais 7/2. Qual é o resultado dessa soma? Vamos ver? Para fazer essa soma de vocês aí, da atividade, eu vou desenvolver um método chamado método da borboleta. Eu não vou fazer igual os outros professores que vocês assistiram, videoaulas, professores que vocês assistiram aulas presenciais, que ele tirava mínimo múltiplo comum e aí fazia o cálculo em cima do mínimo múltiplo comum, não. Eu vou utilizar um método chamado método da borboleta, que é bem mais fácil de somar frações por ele. Vamos dar uma olhada e aprenda esse método, você vai gostar. Primeira coisa, você vai fazer uma asa para a borboleta. Tá vendo a asa da borboleta? E multiplique essa asa que eu fiz. Você vai multiplicar 2 vezes 2, 4, igual a 4. Ah, mas faça outra asa da borboleta para ela poder voar. Então você vai fazer uma outra asa para a borboleta e multiplicar essa asa. 7 vezes 3 é 21, não é verdade? Então, mais 21. Respeite o sinal de mais que tem lá no meio. Sobre, mas e o denominador, a parte de baixo? Sabe o que você vai fazer? Você vai fazer o bumbum da borboleta. Isso mesmo, faça o bumbum da borboleta. E quem é que está no bumbum da borboleta? É o 3 e o 2. Então, multiplique 3 vezes 2, 6. E aí você vai chegar no resultado sem precisar tirar mínimo múltiplo comum, a maneira antiga. Então, vai ficar igual a 4 mais 21 é 25 sobre 6. Mas você fica falando da maneira antiga. Qual é a maneira antiga de fazer esse cálculo? Bem, você poderia fazer assim: 2 sobre 3, 2/3 mais 7/2. E aí você fatorava em números primos os denominadores, 2 e 3. E aí os professores falam assim: divide o 2 por 2, dá 1. O 3 não dá para dividir por 2, então desça. Agora divide 3 por 3, dá 1. E aí você multiplica 2 vezes 3, 6. O 6 é o resultado do seu mínimo múltiplo comum. Ele será o seu novo denominador. Então, o que você faz? Escreve um novo denominador, 6. E ainda tem mais, a história ainda fica maior, porque eles dividem o de baixo pelo de baixo e o resultado ainda multiplicam pelo de cima. Olha que complicação! 6 divide por 3 dá 2. 2 vezes 2 lá em cima dá 4. 6 divide por 2, o de baixo divide pelo de baixo e depois ainda multiplica pelo de cima. 6 divide por 2 dá 3, 3 vezes 7 é 21. Veja, 4 mais 21, 25 sobre 6, dá o mesmo resultado. Mas fazendo pelo método da borboleta, 25 sobre 6 sai mais rápido e melhor, não é? Agora vamos para o próximo. Ao realizarmos os cálculos ilustrados abaixo, encontramos como resultado, vamos fazer o cálculo de 3/5 mais 3/2 menos 7/8. Vamos ver qual é a resposta que a gente chega? Agora eu vou fazer essa questão número 2 só pelo método da borboleta, que vocês viram que vai dar o mesmo resultado mesmo, tá bom? Então vamos fazer pelo método da borboleta.
Ah, mas como é que faz a borboleta? Você agrupa de 2 em 2 para fazer a borboleta. Não vá fazer tudo de uma vez. Então, você vai pegar 3 sobre 5, mais 3 sobre 2, 3 quintos mais 3 meios. Agrupe de 2 em 2. Faça a primeira asa da sua borboleta e multiplique 3 vezes 2, 6. Então, vou colocar aqui igual a 6. Lá no meio é um sinalzinho de mais, adição, então repita o sinal de adição. Faça a segunda asa da borboleta. 3 e 5, multiplique 3 vezes 5, 15. Agora eu faço o bumbum da borboleta, bem bonito o bumbum da borboleta, hein? E multiplique os dois de baixo. 5 vezes 2, 10. Multiplique os denominadores. 5 vezes 2, 10. Ah, e qual foi o resultado que você teve dessa primeira soma? Vamos ver? 15 mais 6 dá 21 sobre 10. Acabou? Não, não acabou. Veja que eu agrupei de 2 em 2. Então, agora eu vou terminar o meu cálculo subtraindo com a terceira fração. Pegue o resultado que você encontrou. 21 sobre 10, 21 décimos. Menos, agora repita, eu não trabalhei com 7 oitavos, hein? Perceba que você vai fazer a primeira asa da borboleta. Aí você multiplica bonitinho, 21 vezes 8. Multiplique, dá 168. Olha que beleza! Agora perceba que aqui tem um sinalzinho de menos, sinalzinho negativo. Então, coloque o sinalzinho negativo. Respeite o sinal que você tem. Agora, o que você faz? É a segunda asa da borboleta. Multiplique 7 vezes 10, 70. Sobre... Agora eu vou multiplicar os bumbuns da borboleta. Vamos lá, faça o bumbum dela. E multiplique 10 vezes 8, 80. Ok? O que você deve fazer agora? A continha de 168 menos 70, que dá 98. Sobre 80 avos. Agora perceba que dá para simplificar. Lembra da aula que nós tivemos? Escrever essa fração de uma maneira mais tranquila, mais simples. Simplificar é dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. Divida o numerador e denominador pelo mesmo número. Eu vou dividir por 2, ambos são pares, né? 98 divida por 2 dá 49. E 80 divida por 2 dá 40. Agora, cheguei na forma chamada irredutível. Não dá para simplificar mais, porque o 49 dá para dividir por 7. 7 vezes 7, 49. Apenas por 7. Já o 40 dá para dividir por 2, por 4, por 10, por 8, por 5, mas para simplificar eu dividi em cima e embaixo pelo mesmo valor. O 49 só divide por 7. 7 vezes 7, 49. Mas não divide o 40 para dar um númerozinho inteiro, então para por aí. Simplificamos ao máximo já. Viu que legal? Agora vamos para a próxima questão. O resultado do cálculo seguinte é... Vamos fazer o cálculo de 3 quintos menos 2 sétimos menos 7 sextos. Vamos lá. De novo, para a gente poder treinar, o que eu faço? Agrupo de 2 em 2. Não vá querer fazer tudo de uma vez. Para fazer o método da borboleta, de 2 em 2.
3 quintos menos 2 sétimos. Ah, você vai vir com aquela história de fazer as asas da borboleta, não é? Sim, faça a asa da borboleta e multiplique 3 vezes 7, 21. Faça a segunda asa da borboleta, faça aí. 2 vezes 5, 10. Então, respeite o sinalzinho de menos, menos 10. Agora faça o bumbum da borboleta, bem bonito, o seu bumbum. E multiplique os denominadores, os valores debaixo. 5 vezes 7, 35. Agora perceba que eu vou fazer o cálculo do numerador, 21 menos 10. Faça 21 menos 10 dará 11, não é? Sobre o 35. Terminou o cálculo? Não, não terminou porque eu ainda não fiz o menos 7 sobre 6. Vamos trabalhar com ele também. Então, o resultado da minha primeira subtração deu 11 sobre 35 avos menos os 7 sextos da questão para terminá-la, não é? Agora perceba que dá para fazer a asa da borboleta. Vamos lá. Multiplique aí 11 vezes 6, 66. Respeite o sinalzinho negativo, não vai engolir. Menos... Faça a segunda asa da borboleta, 7 vezes 35. Vai dar 245. Tem que treinar a multiplicação, né? Faça o bumbum da borboleta, 35 vezes 6. Você multiplica o bumbum da borboleta, 35 vezes 6, 210. E aí? Quanto que deu o seu numerador? 66. No seu bolso você tem 66 agora. O problema é que você deve 245, mas paga 66 agora. Você vai passar a ficar devendo menos. Então, menos 179. Sinais diferentes, subtraia e conserva o sinal dos maiores algarismos. Elemento, vamos para o 216. Repete. Não dá para simplificar menos 179 e o 216 pelo mesmo valor em cima e embaixo. Então, você para por aí. Certinho? Resposta, menos 179 sobre 210. Continuando a nossa correção dos exercícios dessa semana, nós temos um atleta participando de uma prova de resistência, deveria percorrer 120 quilômetros, mas sentiu-se mal e inicialmente percorreu 1/10 da corrida. Descansou e depois, com muito esforço, percorreu 7/10 da corrida, não concluindo a prova. Esse atleta percorreu ao todo quantos quilômetros? Olha, exercício legal, vamos fazê-lo. Bem, ele falou que um atleta ele deveria percorrer 120 quilômetros. Vamos fazer de conta que aqui eu tenho 120 quilômetros, muita coisa, tem que ser um atleta realmente, hein? Mas ele sentiu-se mal e inicialmente percorreu 1/10 da corrida. Durante as aulas eu falei assim, 1/10 de... Esse de na matemática representa multiplicação. Inicialmente o atleta percorreu 1/10 de 120 quilômetros. Então, você vai fazer 1/10, o de, a preposição de, representa multiplicação. Agora é fácil, durante as aulas, na segunda-feira, você multiplicou numerador com numerador,
120 vezes 1, 120, sobre 10. 120 sobre 10 é 120 dividido por 10, que é 12. Então, inicialmente, ele percorreu 12 quilômetros. Mas ele deu uma recuperada, ele descansou e depois, com muito esforço, percorreu 7/10 da corrida. Mesma coisa, 7/10 de 120 quilômetros. A corrida ao todo tem 120. Mas esse de, na matemática, representa multiplicação. O que você vai fazer? Você vai multiplicar 7 vezes 120. Mas eu tenho um truque para você, caso você queira fazer mais fácil. Ao invés de multiplicar 7 vezes 120, você pode multiplicar apenas o 7 vezes 12 e depois repetir o zero. Fica mais fácil. Por exemplo, 7 vezes 2, 14, vai 1. Lembre-se disso. Agora multiplico 7 vezes 1, 7. 7 mais 1, 8. E o zero que você não usou? Repita. Sobre 10. Dividir por 10. 840 dividido por 10 dá 84. Ao todo, o exercício perguntou quantos quilômetros o nosso atleta percorreu. Ele percorreu 12 mais 84. Ao todo, o nosso atleta percorreu 96 quilômetros. É isso aí. Espero que tenham gostado desse método para calcular adição e subtração de frações, que é o método da borboleta. Muito obrigado, até mais e até segunda. Tchau, tchau.